IDH, há algum tempo que a gente está trabalhando junto, principalmente nessas análises climáticas, e isso tudo também não começou hoje no Mato Grosso. A gente começou fazendo um trabalho no ICV há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Com essa pandemia a gente perdeu um pouco a noção do tempo, mas fizemos no ICV, trabalhamos muito próximo do Maurício e do Fórum Mato Grossense de Mudança do Clima, mostrando esses resultados todos. E posteriormente também no estudo de descarbonização do Estado, a gente também ajuda um pouco, e aí aparece o ICV na minha vida e começa a pedir algumas análises importantes sobre esses estudos. Então, começamos lá no Nordeste, e aí surge a oportunidade. Eu já estava bastante ansioso para ver isso, porque a gente está acostumado a trabalhar com esses projetos, grandes projetos, tipo PCI, tipo descarbonização, e depois. Fica sempre o depois. O que acontece depois? Né? E aí a gente começa a ver que nesse estudo de vulnerabilidade e nos estudos dos pactos regionais, o depois já está aí, já está acontecendo. E isso é muito legal, porque você vê que as coisas vão acontecendo lentamente, mas vão acontecendo. Né? É o caso da agricultura BC, foi criada em 2009, depois de Copenhague, criou-se esse negócio, muito trabalho, muito estudo, e foi uma luta para manter aquilo de pé. Não foi fácil, não. E conseguiu se manter de pé, aí, inclusive num momento de grande adversidade existente com relação às questões climáticas do governo atual, a gente conseguiu manter de pé, e o próprio governo criou o ABC+. Né? Então a gente vê que conseguimos sobreviver às chuvas e trovoadas. E está aí, está funcionando, e as coisas estão acontecendo. Esse estudo de vulnerabilidade, então ele começa mostrando esse escopo da análise, e aqui eu vou trabalhar basicamente com 4 municípios do estado. É o Pacto do PCI Sorriso, o Pacto do Vale do Juruena, o Pacto do PCI Barra do Garça e o Pacto da região de Balsas mais para frente. E tem também os estudos do semiárido, que já aconteceram e já foram entregues e já estão sendo analisados pelo IDH, já estão avançando nessa coisa. Então, basicamente, o que a gente tem é o Pacto do Sorriso. Por exemplo, do Sorriso, né? É a quantidade enorme de áreas com soja, né? A gente sabe disso, talvez o maior município produtor de soja do mundo, né? Aquela coisa que é usada toda hora como grande vitrine da produção de soja do Brasil, peraí, qual vai ser o impacto disso? Obviamente, quando a gente começa a olhar, a gente vê que é um município que tem a sua característica climática, e quando a gente olha, fazemos uma retrospectiva de 1990 até o ano 2050, com os modelos climáticos que existem aí, que são avaliados pelo IPCC, por nós mesmo também, a gente começa a ver que a coisa não é tão fácil assim. Né? Então a gente tem, por exemplo, na precipitação total, a gente tem uma possível redução de 172 milímetros ao longo desses próximos 30 anos. A temperatura média pode subir, agora essa tendência é muito forte, ali com 95% de acerto, ela pode subir 2,8 graus, e a deficiência hídrica pode chegar a 498 milímetros. Então aí, o que é isso? Que negócio é esse? O que eu faço com isso? Então, nós temos lá 172 milímetros de redução de chuva, não é uma coisa alarmante, mas já mostra a tendência de queda. A gente já está vendo que isso pode acontecer. Com relação à temperatura, aí a coisa é séria. É muito séria. 2,8 graus é muita coisa. Tá? É realmente muita coisa. E a gente ultrapassa mais de 1 grau com o Pacto Mundial de Redução do Aumento da Temperatura no planeta. Tá? Então é uma coisa muito forte. E a deficiência hídrica de 498 milímetros? Sim. E 498, o que é isso? É 1,5 a quantidade de água que o feijão precisa. Tá? Então a gente passa a perder essa quantidade e passamos a comprometer fortemente a produção dessas culturas de sequeiro que nós temos aqui na região. Então não é que vamos continuar, está tudo bem, vamos conseguir tudo que nós queremos, mas não é não, tem que abrir o olho para isso, e se a gente não
tomar cuidado e nós vamos ter impactos muito fortes. De uma maneira geral, o resumo da vulnerabilidade climática em Sorriso, ao invés de falar em índice de vulnerabilidade, ele está falando em indicadores. Nós temos uma temperatura que aumenta fortemente, a precipitação diminui, o excesso de água diminui e a gente vai ter um déficit hídrico que aumenta fortemente. Então, de uma maneira global, é isso que acontece lá e pode acontecer lá, mas os valores numéricos são indicados nessa tabela. E aqui a gente vê essa variação de janeiro de 1990 até 2050. Quer dizer, você tem essas oscilações da precipitação e uma tendência de aumento forte da temperatura. Em nenhum momento a gente vê tendência de redução da temperatura. Tá? Em nenhum momento. Sempre aumenta a temperatura. E quando a gente joga na deficiência hídrica, chuva e deficiência hídrica, o vermelho e a deficiência hídrica, vocês veem esse aumento da deficiência hídrica, cada vez maior, comprometendo uma possível produção aqui. O que resolve isso? A gente consegue resolver isso, minimizar isso? Consegue. Vamos adotar corretamente as práticas da agricultura ABC. Vamos manter a água no solo, vamos fazer o plantio direto, vamos fazer a integração lavoura-pecuária, vamos fazer a integração lavoura-pecuária-floresta, que essas atividades são atividades que, além de darem para a gente o benefício do carbono, elas podem manter a água no solo. E o problema é a água. Tá? Isso aí, não conseguir fazer isso, a gente não, o Mato Grosso deixará de ser um estado promissor na produção de commodities e outras coisas mais. Tá? Se a gente vê aqui o balanço hídrico, preste atenção como é interessante. Isso aqui é 1990 a 2000. Vejam as barrinhas vermelhas como estão, que é a deficiência hídrica, e as barrinhas azuis são a chuva e a reposição de água por chuva. Quando eu chego aqui em 2030, 2020, 2030, portanto, nessa década que nós estamos hoje, eu já estou aqui com o aumento da deficiência e aquele excesso de água, chuva, ele deixa de existir. Olha que coisa interessante, a minha estação chuvosa, que teria 1, 2, 3, 4, 5 meses de chuva, passa a ter 4. E aí começa a confusão. Como é que nós vamos fazer? E a safrinha? Cadê a safrinha de milho? Como é que eu faço isso? Então, como é que eu vou conseguir cultivar essas coisas? E já aparece, então, essa tendência. Quando eu vou para 2040, 2050, aí fica mais grave ainda com a alta deficiência hídrica. Então, isso aqui são possíveis indicadores que vão entrar no cálculo da vulnerabilidade climática lá no município. Uma projeção da produtividade de transculturas de milho, mandioca, soja, feijão, algodão, arroz, mostra que nós temos uma possível redução dessa produtividade nessa década que nós estamos agora, e depois ela dá uma subida, ela volta praticamente aos patamares que nós temos hoje. Por quê? Porque a chuva não muda, a chuva é pequena, o impacto na chuva é pequeno. Então a gente tem essa situação. E os modelos climáticos estão mostrando que até 2025 não vai ser pouquinho não. Até 2025 nós vamos ver uma situação de redução de chuva, falta d'água, temperatura muito elevada, e depois, por conta de fenômenos que não são mais antropogênicos, são fenômenos climáticos mesmo, de natureza, da própria natureza, isso volta, porque a gente tem fenômenos naturais. Eles voltam, então, a uma situação mais equilibrada. O que é isso? Gente, nós estamos em 2022, nós estamos no terceiro ano seguinte de Laninha. Esse é um fenômeno muito complicado. A gente não conhece isso aí, e é muito difícil de acontecer 3 anos seguidos o Laninha. São esses fenômenos naturais que nós estamos chamando. Está tendo uma oscilação na temperatura do Oceano Pacífico muito forte e persistente. Então vamos torcer para que esse Laninha vá embora. É capaz de ele ir embora em fevereiro. Porque se ele não for, a gente continua numa situação muito complicada. A gente monitora isso de 15 em 15 dias. E aí isso provoca essa redução dessa produtividade dessas culturas nessa década. Não há uma alteração significativa no zoneamento agrícola de risco climático. A gente vai ter essa situação aqui, que já é de hoje, que já é para crédito, para financiamento, é essa situação que nós temos aqui. Ou seja, você pode começar a produzir em outubro, final de outubro, por exemplo, esse feijão. Você tem várias janelas do feijão,
A mandioca também tem uma produção boa. O milho, ele se fecha a partir de janeiro. A soja começa em outubro e casa com o milho, é uma prática que se faz muito aqui. O algodão já é mais complicado, é uma cultura de ciclo longo, 150 dias, é um negócio bem complicado, e a gente fica meio assustado, porque em função dessas janelas pequenas e da falta de água, você oferece muita comida para os inimigos naturais do algodão, e a gente já está chegando. Na minha época, quando eu era garoto, usava a nossa curta, eram 7 pulverizações por ciclo do algodão. Nós estamos chegando a 40. E isso começa a complicar bastante, porque nós estamos falando aqui em serviços ambientais, estamos falando em possíveis recuperações, vendas desse serviço, o carbono é um deles, os polinizadores também são serviços ambientais. E se eu começo a trabalhar com 40 pulverizações, haja abelha para ficar, né, promovendo algum tipo de produção de mel na região. Então nós temos aí, no caso do algodão, o arroz menos, mas um pouco essa situação que nós temos. O que acontece com a mudança de uso da terra? Nós tínhamos lá para 2011, 2012, essa quantidade de área desmatada. Nós estamos chegando lá a 25 mil hectares desmatados. Isso aqui é por ano. Caiu bastante, 2001. Caiu bastante e a tendência é de baixa. Tá? Nós estamos com uma tendência de queda no desmatamento, um equilíbrio bem interessante. Hoje foi feita uma pergunta na nossa discussão: eu consigo fazer isso ano a ano? Como é que vai ser a pressão para desmatamento futuro? Conseguir eu não consigo, hoje eu não consigo, mas eu posso ajustar essa curva aqui, vai ter um ajuste muito bom, e a partir dessa curva aqui eu posso dizer, a tendência do risco de desmatamento em 2023 pode ser tanto. Tá? Agora vejam que situação complicada. 2019 subiu, 2020 subiu. Significa que a gente está perdendo um pouco o controle dessa coisa. As pressões, fiscalização, tudo, podem promover isso. Nós temos lá, nesse total de município, total da área do município, essa é a vegetação nativa, e a conversão da vegetação nativa nesse período aqui, 2010 e 2020, foi 7 mil, 2010 e 2020. Vamos chamar 8 mil hectares, para arredondar. E as emissões acumuladas nesse período foram de 2 milhões e 118 mil toneladas de CO2 equivalente. Ninguém vai financiar nada de redução de descarbonização do município que não tem uma coisa dessa. Então nós temos que dar um jeito de reduzir. Né? Então vamos para o pasto degradado, mas o perfil do município é grão. E aí, como é grão, eu tenho lá 27.900 hectares de pasto, onde 3.800 e 11 mil são aqueles que eu posso aplicar uma ação de recuperação. Tá? De longe, isso aqui vai poder tentar neutralizar aquilo ali. Tá? De longe. A conta que a gente faz, Roberta está aí para me ajudar a contar mentira sozinho. A conta que a gente faz é a seguinte: cada hectare desmatado na Amazônia, ou nessa franja, ele tem em torno de biomassa aérea de 100 toneladas de carbono. Mais ou menos isso. Seu jugo, carbono, sol, parte aérea, serrapilheira, etc., dá um pouco mais. Mas vamos ser bonzinhos e vamos considerar só a parte aérea. 100 toneladas. Para que eu tenha a neutralização de 100 toneladas de carbono na parte aérea, eu preciso recuperar 200 hectares de pasto. Vamos fazer uma conta rápida? 13 mil quilômetros quadrados foram desmatados no passado. Quantos milhões de hectares de pasto eu preciso recuperar para compensar esses 13 mil quilômetros quadrados? Então é mais ou menos por aí que nós não temos terra suficiente para recuperar esse desmatamento hoje. Não temos. Então é urgente isso aqui. É urgente evitar que essa curva suba e é urgente buscar outro tipo de ação para poder neutralizar essas emissões que estão lá em Sorriso. A primeira delas é expandir o plantio de árvores. Né? Vamos fazer plantio de maciços florestais, e aí seria 15 mil. Em torno de 15 mil hectares estariam disponíveis para fazer esses plantios de árvores. Aí eu faço a conta para eucalipto, para mogno, para teca, e aqui nós temos uma opção de 7, 8 produtos diferentes, com ciclos diferentes também. E cada um deles tem a sua pegada, né? Quanto é que ele pode retirar de carbono ao longo do tempo. Esse é um carbono bem interessante porque a gente está vendo ele, está na árvore, né?
vai explicar para o pecuarista o que é carbono no solo. O cara não sabe, o carbono na árvore está lá, estou vendo. Tá? Então é interessante quando a gente se depara com esse tipo de coisa. Então, olha que coisa interessante. Aqui eu já chego a 3 milhões e 500 mil toneladas de fixação de carbono. Eu já começo a chegar perto daquilo que foi retirado, emitido no desmatamento. E, bom, então vamos adotar o ILP, o ILPF, Integração Agropecuária, Lavoura-Pecuária e Floresta. Isso aqui está no Pacto Regional. E isso que está aqui representa 50% do Pacto Regional. Por quê? Porque não tem terra. Quando foi feito o Pacto Regional, por exemplo, vamos atingir 50 mil hectares, se não me engano, Sorriso, 50 mil hectares de reflorestamento. Não tem. Então vamos ajustar o Pacto Regional para 15, 20 mil hectares, que aí a gente consegue ajustar essa conta. No caso do ILP e ILPF, as remoções, as análises, eu posso, todo município de Sorriso, praticamente todo município de Sorriso, eu posso, ele tem aptidão boa para ser convertido em ILP e ILPF. O que significa isso? É importante que a gente tenha esses números bem claros na nossa cabeça e vai seguir para os outros municípios. Quando eu tenho uma lavoura solteira, só com soja, eu estou tirando 3.600 quilos por hectare. Quando eu boto soja, milho, eu vou para quase 10 mil quilos de grãos por hectare. Quando eu boto soja, milho, boi, eu tenho tudo isso mais 7 arrobas por hectare. Ora, eu triplico a minha produção. Então eu consigo, quase triplico a produção e eu consigo fazer com que isso seja estabilizado, sem desmatar. Porque uma das principais metas do PCI é não desmatar. Se não me engano, é a primeira. Vamos parar com esse negócio, vamos parar de desmatar. Então, o que nós temos aqui, o maior município produtor de soja do mundo vira o maior município, 2 vezes mais o maior município produtor de grãos do mundo. A gente muda o sistema de produção, você fixa carbono, você aumenta a matéria orgânica no solo e você dobra a produção. Então, aí agora tem que discutir com os financiadores como é que a gente faz isso. E a possibilidade de remoção do CO2 com essas práticas vão a 4 milhões e 300 mil toneladas de CO2 por ano. Hoje lá na reunião a gente está brincando milhões. Mas os números são grandes mesmo. Você pode chegar a isso aqui tem preço. Isso aqui tem preço, isso aqui puxa algum tipo de financiamento que possa existir. Resultado disso, se essas ações, se esse pacto for seguido, Sorriso, que hoje é um emissor, ele passa a ser um forte sumidouro de carbono. Tá? Um fortíssimo, agora tem que combinar com os russos, né? Tem que chegar lá com o resto do povo e falar, a situação é essa aqui, vamos trabalhar nesse sentido? Se a gente conseguir, a chance é muito boa. Outra coisa que a gente viu, vamos recuperar as nascentes. Pelo que está no pacto, a gente não consegue recuperar no prazo que está lá. Olha a quantidade de nascente que tem no município. Tá? Esse município possui 4.883 quilômetros de rio e foram identificados 2.243 hectares de APP, né? Que são APPs degradadas. Por onde que tem que começar? A gente começaria pelas nascentes, sim, e concomitantemente com as nascentes, com a recuperação das APPs. Porque se a gente não fizer isso, lá na frente, quando se discutir os índices climáticos, nós vamos ter problema. Porque a água vai ser um problema. Já está sendo. E vai piorar. Então, o primeiro problema é recuperar as nascentes, manter a oferta de água e recuperar as APPs hídricas. Sim, vamos recuperar as APPs. Ao fazer isso, eu estou fixando carbono. Estou com árvores, estou com espécies nativas e a gente coloca naquela conta nossa lá mais 2.243 hectares. O que é preciso fazer? Um ajuste nas metas que foram estabelecidas, isso é absolutamente normal, nas metas que foram estabelecidas em 2019, faz esse ajuste e vamos ser mais, em alguns pontos, não são todos, em alguns pontos a gente ajusta isso. Então, nós temos lá, no primeiro caso, a temperatura pode chegar a 2 graus, a precipitação pode chegar a 10%, o principal indicador de vulnerabilidade é a deficiência hídrica,
Na redução da produtividade ela não é significativa, mas no futuro isso precisa ser feito e você só mantém a estabilidade disso se a gente trabalhar com sistemas integrados. É preciso manter a conservação de água dos solos cultivados. Eu estou chovendo no molhado, estou fazendo falando coisa que todo mundo conhece. Essas tecnologias no Brasil já tem bem melhoramento genético de plantas, raças de animais. Por exemplo, no vinho precoce, excelente política, é preciso discutir melhor, vai ser no vinho precoce, mas quais são as melhores raças para fazer isso? Quais que nós não temos alguma raça aí que é mais resiliente ao aumento de temperatura? Se eu botar um Angus aqui, vai morrer. O Angus não aguenta, mas aguenta sofrendo. Na hora vai estar bem. E tem um outro que está surgindo aí com muita força no Mato Grosso, que é o Senepal. O Senepal ele aguenta até 2 graus acima da temperatura no sol. Ele resiste bem. Testes, vamos fazer esses testes que você tem no livro, com alta resiliência e aguenta essas temperaturas. O Pacto Regional está tudo certo, somente com ajuste de meta. Eu acredito que os 50 mil hectares de florestas comerciais não serão possíveis de serem atingidos, tenho essa dúvida. Mas com o ILPF, a gente consegue ter o equivalente às árvores de 50 mil hectares de florestas, botando no ILPF, então dá. Então, a questão de planejamento, sentar, eu saio de 1.660 árvores por hectare para 400 árvores por hectare. Então, quantos hectares a mais eu tenho que colocar no sistema IFPF para atingir o plantio nas florestas comerciais? Então, é uma questão de planejamento. Você está com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, e fazer conta e investir no que precisa. Esse índice de vulnerabilidade climática, o senhor diz, passou de 2 graus, e a deficiência hídrica ultrapassar 400 mil por ano, esse município pode ser considerado vulnerável climaticamente. Então, é mais ou menos isso. Agora, qual é a demanda atual? Vamos transformar esse índice, vamos tentar transformar esse índice, juntando outras informações, como evapotranspiração, retenção de água, índice de seca, veranico, e vamos avançando. Há 4 anos atrás nós não tínhamos nada disso, hoje a gente já tem. Nos outros municípios, eles têm um pouco a repetição disso que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos Cotriguaçu e Juruena. Vocês vejam que a chuva não é muito influenciada pelas condições climáticas, porém a temperatura chega a 3 graus. 3 graus. E praticamente um é 2,73, o outro 3 graus. É muita coisa. Então, e a deficiência hídrica também aumenta com um impacto menor do que em Sorriso. E aí vem as curvas mostrando o crescimento disso, né? Essa coisa está aumentando e não baixa. E em nenhum momento a gente viu uma tendência de baixa nisso, e não foi feito só com um modelo, não. A gente trabalhou com uns 4, 5 modelos, tentando ver, todos têm a mesma tendência, todos mostram crescimento, e isso é um pouco preocupante. A deficiência hídrica também aumenta nesses 2 municípios, Cotriguaçu e Juruena, e o balanço hídrico também. É o mesmo retrato. Ainda bem que a Marcela falou, então vão ser isso aí que estão mais para o norte. Porque se eu pegasse mais para o sul, a situação ia ser bem mais grave. Tá? Bem mais grave. Então, aqui, vamos pegar lá da Chapada dos Guimarães e vai para baixo. Ainda bem que você não pediu. E aí a situação seria mais grave. Tá? Então, em todos eles, a nossa estação chuvosa deixa de ser 5 meses, 6 meses, e passa a 6 meses e passa a ser 5 meses. Algum efeito importante nisso? Sim. Não ponha um algodão lá, vai dar problema. Botar soja lá tem que tomar cuidado. Tá? Mas, ao preço que está a soja hoje, eu vou plantar soja na copa dessas coisas. Então, essas coisas que nós temos que tomar um certo cuidado. Aqui vem também o mesmo efeito, perda de produtividade no período 2021-2022 e mesma condição climática. A temperatura aumenta fortemente, precipitação não muda, excesso de água não muda, déficit aumenta um pouco. E no outro ela aumenta, que aqui é 3 graus, no outro é 2,7, eu fui bonzinho para aumenta. Tá? E o outro, deficiência hídrica, aumenta pouco. Perfil do município, Pasto. Vai mudar padrão? Cuidado. Tem que tomar um certo cuidado, porque eu acredito que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ainda bem que no pacto isso não aparece. Tá? E para mudar padrão vai ter que desmatar. Aí começa a complicação.
Não acredito que seja uma boa saída. Então, está aqui as curvas de desmatamento. Essa curva, todas elas vieram de mapiomas. Essa aqui mostra abaixo de zero. Como é que é isso? Desmatamento abaixo de zero. Isso aqui chama regeneração. Tá? Então, o mapioma se indicou como regeneração. Eu vejo com certo cuidado com esses números. Nós já deparamos com situações como essas aqui em outros momentos, no estudo de descarbonização do Mato Grosso. Mas, de novo, se for preciso fazer uma projeção de desmatamento, aqui tem uma curva que a gente ajusta. E ele pode dizer qual seria o desmatamento futuro nesses municípios. Aqui em Cotriguaçu, mais fácil ainda. Interessante que em Cotriguaçu a gente vê essa retomada do desmatamento em 2019 e 2020. E em Juruena não. Então, é interessante. Isso aqui o que é? Erro de satélite? Não sei. Tá? Merece uma análise melhor? Merece. Merece porque ele apresenta essas oscilações e aqui está aumentando. Por que aqui não aumentou e aqui aumentou? É um do lado do outro. Né? O Cotriguaçu está mais próximo da Amazônia do que Juruena. Então é mais fácil desmatar qual? Né? Então a gente consegue ver isso aí. Área de pasto enorme, pastos degradados poucos e pastos recuperados muitos, né? 116 mil hectares, 60 mil hectares. Onde que pode ser feito o investimento nas ações de descarbonização? Recuperar os pastos degradados dos dois municípios. 45 mil hectares num, 70 mil hectares no outro. Tá? E a possibilidade de intensificação da pecuária pode aumentar a produtividade de 20%? É o que está no pacto. Talvez não dê. Eu consegui chegar a 15%. 15% eu consegui chegar nesses estudos. Então fica faltando 5%, que é o que está no pacto. Vamos repensar o pacto. Né? Vamos, ao invés de trabalhar com esse aumento, vamos ver se é possível repensar e baixar um pouco a meta. Aqui não vai fazer vergonha para ninguém, porque já é altíssimo, porque a gente já tem no município. E Cotriguaçu a mesma coisa, aumentar a produção em 17%, não chega nos 20%, não consegui chegar nos 20%. Então, para poder melhorar isso, outra coisa importante, vamos mexer um pouquinho no ano da meta, vai ser 2023 e 2025. Sair de uma tonelada, um animal por hectare para 1,5 é muito difícil, é uma coisa difícil, então você tem que ir devagar para conseguir chegar lá. Tá? Há possibilidade de transformar aquilo que tem lá nos dois municípios em EPF? Não. Os municípios não têm perfil nem aptidão para transformar aquilo em EPF. Vamos pensar em outra coisa. E essa outra coisa pode ser no caminho da pequena agricultura, sistemas agroflorestais, principalmente sistemas agroflorestais, onde você incorpora bastante carbono no solo, mas transformar em EPF não. Portanto, o perfil ali é boi. Temos que continuar com boi e trabalhar com boi. Né? E isso não é vergonha nenhuma, nós temos uma pecuária que pode ser muito boa. Então, se a gente conseguir chegar lá, vai dar certo. O índice de vulnerabilidade climática lá vai chegar a 2,5 graus em Juruena e 3 graus em Cotriguaçu. E aí o limite que nós colocamos é esse, 2,5 graus, quando ultrapassar 2,5 graus em 400 milímetros por ano, a gente já começa a ter problema sério. Eu falei no feijão, né? Deficiência alta para o feijão. Mas se eu chegar nessa deficiência aí aqui, eu coloco 100% de risco para plantio de eucalipto. Tá? O eucalipto ele aguenta até 200 milímetros de deficiência hídrica anual, 400. Então vai ser eucalipto, vai ser teca, vai ser paricá, vai ser outro tipo de madeira que nós vamos colocar ali. Tá? Que vai dar também muito certo. E a gente consegue chegar em produção florestal muito boa. Como eu disse para vocês, nós temos 9, 10 opções para fazer esse tipo de coisa aqui. E aí vem, de novo, essas oscilações aí, que apareceram muito, mas o que me chamou a atenção foi o aumento do desmatamento nos últimos 3 anos. Muito forte. Esse aumento do desmatamento em Barra do Garça, ele chegou aos níveis de 2010, 2011. É muito alto, é muito alto. E aí a gente tem que ver como é que resolve isso. As emissões são muito altas,
A área de agricultura é pequena, a área de pastagem é quase 10 vezes maior que a área de agricultura, e a gente teria aqui em torno de 200 mil hectares de pastos degradados que podem ser convertidos, 100% de acordo com o que está no pacto. Tá? Aliás, mais do que está no pacto. Então aqui, ao invés dos outros que a gente ficou menor, aqui a gente pode aumentar um pouquinho, né? E atingir o que está sendo proposto. Então, é possível plantar os eucaliptos, móvel, teca e outras coisas que a gente tem aí. E se a gente conseguir intensificar esses 211 mil hectares de pastagem, a gente pode aumentar essa taxa para 1,5 animal por hectare e o rebanho vai para 105 mil, mais 105 mil cabeças naquele município. Então, aumenta 22%. Atingiu sua meta. Então, a gente contava certo. O que foi feito em 2009 mostrou que é possível acontecer. Tá? Aqui você tem a conversão, uma área grande pode ser convertida em LPF, reduzindo 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente ano só com esse sistema. E aqui é possível recuperar 100% das nascentes, mas não até 2023. Muita nascente. Então, se esticar um pouquinho, a gente consegue recuperar essas nascentes também em Barra do Garcia. Essas conclusões aí mostram, são muito parecidas com as outras, né? Nós temos 200 graus, 600 milímetros por ano. Eu deveria ter colocado, ó, com essa deficiência, esquece o eucalipto. Não foi colocar isso. Tá? Vamos procurar outra cultura. Não vai dar. E a gente pode fazer todas essas ações que foram previstas, tanto no PCI como na descarbonização. Todas as 12 ações de descarbonização continuam valendo, está tudo certo, o que existe é uma oscilação dos valores absolutos. O resto a gente vai ajeitando, vai ajustando. Tá? E é isso. Foi isso aí que a gente viu no Mato Grosso. Esses números estão aí, estão à disposição de vocês. A gente deve avançar um pouquinho mais. Tá bom? Obrigado.